Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje é a carne fraca. Você já recebeu alguém perto de você, ou talvez você mesmo já usou essa expressão? Eu não suportei, a carne é fraca. Quando as pessoas dizem isso, na verdade estão se equivocando na interpretação do texto de Mateus capítulo 14, verso 38, quando Jesus Cristo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando as pessoas fazem uso dessa expressão, a carne é fraca, para justificar o seu pecado, elas estão pecando mais uma vez, estão pecando novamente, porque de forma alguma a intenção desse texto, a intenção da fala de Jesus aqui é justificar o nosso pecado, é justificar a nossa fraqueza, mas sim oferecer uma resposta, oferecer um antídoto à fraqueza da nossa carne. O que Jesus quis dizer nesse texto, e é importante nós entendermos o contexto dos versículos, antes de aplicarmos a nossa vida, porque quando nós aplicamos sem considerar o contexto, nós podemos errar e errar muito. O contexto aqui é que Jesus está no Getsemane orando, num dos momentos mais difíceis do seu ministério, e o momento em que Jesus levaria sobre si todo o nosso pecado, onde Jesus cravaria na cruz, venceria a morte, venceria todo o pecado e nos daria paz com o Pai. Esse momento tão difícil, de tanto peso de pecado sobre si, e Jesus está ali orando, e Jesus então se afasta dos discípulos, e quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo, e o que Jesus diz é justamente o verso 38 do capítulo 14, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com isso é que nós podemos pecar deliberadamente, nós podemos pecar sem culpa, porque a justificativa é que a nossa carne é fraca? De modo nenhum. O que Jesus quis dizer aqui é que, de fato, há uma parte de nós que está preparada, há uma parte dos discípulos que estava pronta, o Espírito, mas também havia neles uma parte fraca, uma parte frágil, uma parte inclinada ao pecado. E é justamente a nossa carne, o que se chama de carne aqui dentro da palavra de Deus. Há também dentro de nós, enquanto cristãos, a nossa área de vida inclinada para o pecado, a área em que nós inclinamos, cedemos às tentações, e nós devemos vigiar e orar para que nós não caiamos nas tentações, para que nós não abandonemos o caminho do Senhor. O antídoto, a resposta para a fraqueza da carne, o Senhor Jesus Cristo deu: vigilância e oração. Nós devemos estar sempre orando, vigilantes, para não cochilar em momentos importantes, para não cairmos no esquecimento, para nós não deixarmos de observar, de acompanhar algo que requer a nossa atenção por causa da nossa falta de vigilância. O que os discípulos estavam fazendo é cedendo ao prazer da carne, cedendo ao sono num momento tão importante para o Senhor Jesus, um momento de tanto sofrimento, eles se dando ao privilégio de dormir naquela hora. Eles não deveriam estar dormindo. Essa era a tentação que eles estavam enfrentando, a tentação do sono no momento de vigilância, no momento de oração. É interessante nós observarmos que a palavra de Deus, ela não traz uma especificidade sobre a oração no que diz respeito a horários, por exemplo. Você deve orar de madrugada, porque será melhor, será mais poderoso, você deve orar à tarde ou deve orar pela manhã. A palavra de Deus não trata disso, mas ela trata que nós devemos orar incessantemente, devemos estar orando a todo tempo, devemos estar sempre vigilantes, buscando a Deus, estar sempre atentos a tudo que está acontecendo, principalmente a nossa inclinação pecaminosa. E esse versículo trata justamente sobre isso também. A nossa vida deve ser vigilante. Qual área da sua vida requer mais atenção? Se você percebe que você tem dificuldade em determinadas áreas da sua vida, você não pode de forma alguma baixar a guarda. Você deve estar vigilante, você deve estar em oração. Assim deve ser a vida do cristão, porque quando nós estamos vigilantes em oração, nós pecamos menos, nós erramos menos, nós ofendemos menos ao próximo. Certamente os momentos de maior fraqueza da nossa carne são momentos em que nós não estamos vigiando nem orando, e isso também é pecado. Então, se você até hoje interpretou esse versículo como um aval para o seu pecado, como um aval para suas atitudes pecaminosas, conserte isso a partir de agora. De forma alguma, esse versículo está dizendo que nós podemos pecar deliberadamente porque a nossa carne é fraca. Muito pelo contrário, o que Jesus está dizendo é: a carne é sim fraca, mas a resposta para isso é oração,
vigilância, vocês devem estar atentos para que vocês não caiam em tentação. Quero convidar você agora a orar para que nós estejamos sempre atentos, alertas, sempre vigilantes quanto à nossa oração. Na minha caminhada cristã, eu observo algo interessante. As pessoas que mais têm dificuldade na oração são as pessoas que menos leem a Bíblia. E de fato isso está ligado. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais desejo nós temos pela oração. Uma pessoa que não lê a Bíblia regularmente, dificilmente ela terá um desejo pela oração, terá uma vida de oração aplicada. Então, nós devemos sempre estar lendo a Bíblia com fortalecimento também para a nossa vida de oração. Se você está orando pouco, procure vigiar e observar se você está lendo também regularmente a palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus, certamente o seu desejo pela oração também irá aumentar. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, eu quero te render graças pelo sacrifício de Jesus na cruz, o qual é suficiente para o perdão de todo o nosso pecado. E nós cremos que o sangue de Jesus é poderoso para a purificação de todo e qualquer pecado de cada um de nós. E nós oramos a Ti neste momento, clamando a Ti, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, sempre nos despertar através do Teu Santo Espírito para a oração, para a vigilância, para que nós não venhamos a ceder às tentações da carne, para que nós não venhamos a cair em tentação, Senhor. Nos livre de cair em tentação, ó Pai, nos ajude a estar sempre vigilantes, atentos àquilo que é o nosso dever, àquilo que deve ser uma conduta que agrada e louva ao Senhor. Pai, nós entendemos que esse versículo não trata sobre uma justificativa da fragilidade da nossa carne e assim nós podemos pecar de forma deliberada, muito pelo contrário. Nós entendendo que a nossa carne é fraca, nós devemos lutar contra isso. E a luta, a arma para lutar contra a fraqueza da carne é a vigilância e a oração. Há uma forma, Senhor Deus, nós aprendemos aqui mais uma vez, de não cair nas tentações, é vigiando, é orando, buscando um amparo diante do Senhor, buscando discernimento diante do Senhor, colocando todas as nossas dificuldades, também os nossos agradecimentos diante do Senhor em oração. Portanto, Pai, nos ajude a viver uma vida intensa de oração todos os dias, uma vida que louva, engrandece o Teu santo e poderoso nome. Pai, acende a chama de desejo no nosso coração pela leitura da Tua palavra, Deus, que nós possamos nos deleitar todos os dias na leitura das Sagradas Escrituras, ó Pai, que nós, em nome de Jesus, possamos viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor perdoe o meu pecado, perdoe o pecado da Tua igreja. Pai, sonde o nosso coração, nos ajude a combater tudo aquilo que não provém do Senhor, abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, eu peço a Ti uma bênção sobre a vida de cada pessoa que me ouve, seja na área da saúde, seja na área do seu trabalho, na sua vida espiritual, que o Senhor possa cuidar dessas pessoas de forma completa, Senhor Deus, os livrando de todo o mal e sempre acendendo no coração deles o desejo pela oração. Assim eu oro e te agradeço pelo cuidado do Senhor, neste dia e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e esteja sempre vigilante e em oração. Assim você certamente estará vencendo as batalhas contra a tentação.